Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do professor Jair. Hoje nós teremos a segunda parte da aula sobre pré-história. Antes de mais nada, curte esse vídeo, se inscreva no canal, clique lá no sininho para receber as notificações e vamos lá! Na primeira aula, nós falamos a respeito do conceito de história e pré-história, vimos as eras geológicas, falamos dos primatas e hominídeos, falamos sobre como surgiu o ser humano, falamos sobre o século XIX, trazendo para nós todo o avanço científico que acaba sendo aplicado também no estudo da história humana. E aí nós temos desde o estudo da evolução até os trabalhos de arqueologia. E mais recentemente, os estudos sobre evolução sendo confirmados pela genética, pelo genoma. E na aula de hoje falaremos sobre os hominídeos, dentre eles nós, Homo sapiens. Para que a gente tenha uma noção, para que a gente tenha uma ideia mais adequada a esse respeito, eu gostaria que vocês pensassem nesses hominídeos, nas diferentes espécies do gênero Homo, como, por exemplo, quando a gente pensa em felinos. Nós vemos nessa imagem 8 diferentes felinos, desde o tigre, o lince, a jaguatirica, e observando, nós percebemos eles são parecidos, apesar de ter algumas diferenças. Nessa outra imagem vemos também outros felinos. A mesma coisa podemos pensar em relação aos canídeos. Eles são parecidos, eles têm uma origem comum, mas são animais diferentes. O lobo-guará, a hiena, o cão doméstico, a raposa, o lobo. O mesmo vale para os equinos. Você observa, eles têm características parecidas, porém são animais diferentes. Pensem nisso quando pensarem a respeito do gênero Homo. Observem essa cronologia feita aqui no trabalho deste pesquisador, Fabrício Santos, da Federal de Minas Gerais, em relação à diferenciação desses hominídeos. Aqui o tempo, milhões de anos atrás, 7 milhões, 6 milhões, etc. E ele foi dividindo aqui nessa linha do tempo até chegar na atualidade. Percebam que o único que está na atualidade é o Homo sapiens, nós. Porém, perceba que aqui, olha, houve época de convivência entre espécies aqui de Homo, do gênero Homo. E por que que outros não são considerados gênero Homo? Os ossos mais antigos encontrados não se assemelham tanto a nós, seres humanos. Eles estão muito mais próximos de alguns outros animais, alguns outros primatas antigos do que a nossa espécie. Estes aqui, nessa cor roxa, os australopithecus, não são considerados da espécie Homo, justamente porque, olha só, cérebro pequeno, dentes grandes, bípede facultativo, ou seja, em algumas situações andava com duas patas, porém, na maioria das vezes, não. Ainda estavam vinculados à vida nas árvores para se proteger, como outros macacos, como outros primatas menores. E em verde, apenas os chamados Homo, com essas características aqui. Características semelhantes entre Homo, pessoas do gênero Homo. Cérebro grande, dentes pequenos, bípede obrigatório, ou seja, sempre andando ali em duas pernas. Essa linha do tempo já mostra os mesmos seres ali da anterior, porém com a imagem do crânio encontrado. Vou ampliar aqui um pouquinho mais para que vocês percebam. Dos mais antigos, cerca de 7 milhões de anos, até os mais recentes. A partir dessa época, entre 2 milhões e 2 milhões e meio de anos atrás, nós temos o surgimento do Homo, no caso do Homo habilis, né, dessa espécie Homo habilis. Por que que um passa a ser Homo erectus, o outro Homo antecessor? Porque eles têm características diferentes entre eles. São parecidas,
essas características com a do Homo sapiens, porém, tem diferenças que já vamos ver mais adiante. Eles são mais parecidos do que aqueles outros, da mesma maneira que um tigre e um leão são mais parecidos entre si do que um tigre e um cachorro. Este é o Sahelanthropus. A alçada dele encontrada, o crânio encontrado, estava nesse estado, olha lá, totalmente amassado. Fizeram uma reconstituição virtual, ou seja, jogaram no computador a imagem e foram reconstituindo. Essa imagem é o que parece ser, é uma montagem reconstituindo a partir da alçada. Esse é o crânio de uma espécie chamada Australopithecus boisei. E aqui nós temos uma reportagem do jornal Folha de São Paulo a respeito de um outro hominídeo, o Australopithecus sediba. Ele ainda está mais próximo de macacos do que do gênero Homo. Observem do lado de cá, na cor mais escura, os ossos que foram encontrados. E aqui em branco, uma reconstituição do que pode ser, vão preenchendo o espaço, as lacunas, né? E aqui conseguimos identificar algumas características a partir dos ossos, como nós vimos no vídeo 1, na parte 1 da nossa aula sobre pré-história, como os ossos podem passar informações para nós sobre esses seres. Você pode fazer uma pausa no vídeo para fazer a leitura mais detida. Esse aqui já é um exemplar do Australopithecus afarensis. E observe aqui a comparação desse osso chamado de omoplata entre um gorila, um chimpanzé, um humano e esse exemplar de Australopithecus afarensis. Aqui mais algumas comparações entre o fêmur, crânio e as falanges, né? Falange é aquele pedacinho do dedo, né? Aquele ossinho do dedo, aquela divisão do dedo. É a partir desse tipo de comparação que os pesquisadores vão organizando esse grande quebra-cabeças aí do gênero Homo. Vamos ver algumas dessas espécies do gênero Homo. Esse daqui é o crânio encontrado do Homo heidelbergensis. Aqui a reprodução dele, e aqui o crânio original. Aqui nós vemos nessa imagem uma comparação entre o crânio de um ser humano do Homo sapiens e o crânio de Neandertais. E aqui algumas comparações. Mais uma imagem comparativa do crânio de 3 do gênero Homo. Nós, os Homo sapiens, os Neandertais e o Homo erectus. O que mais chama a atenção, no nosso caso, comparando com os outros, é o grande tamanho do crânio em comparação aos dos nossos primos extintos. Nessa imagem, vemos 5 crânios. Alguns pesquisadores relacionam esses 5 à espécie Homo erectus. Outros diferenciam. Inclusive, há toda uma disputa entre pesquisadores, alguns afirmando que todos eles são espécies diferentes, outros dizendo que são variações de uma mesma espécie. Tem muito a ver com status. Você imagina sendo um arqueólogo e descobre uma espécie nova. Então, assim, é diferente de você ser um pesquisador que encontrou só mais um exemplar de Homo erectus. Aqui nós temos o Homo ergaster, este também, Homo ergaster, encontrado no Quênia, na África, enquanto esse aqui foi encontrado na Geórgia, ali na Europa. Aqui, o homem pequinensis, porque foi encontrado na região de Pequim, na China. O Homo heidelbergensis, encontrado na Espanha. E este Homo rhodesiensis, encontrado na Zâmbia, na África. E aqui temos 6 rostos, sendo uma apenas de uma fotografia original e as outras 5 de reconstituição. Aqui temos a reconstituição do que seria o Homo habilis, do Homo rudolfensis, do Homo erectus. Aqui é uma reconstituição
do que seria um dos primeiros exemplares de Homo sapiens, o chamado Homo sapiens idautu, encontrado na África. Os primeiros Homo sapiens, eles surgem por volta de 190 mil anos atrás. Este daqui tem 150 mil anos. Nós vemos que é praticamente a mesma estrutura do Homo sapiens atual, que é este daqui. Essa é uma fotografia de um senhor da ilha de Papua Nova Guiné, ali próximo da Indonésia, entre a China e a Austrália. E aqui a reconstituição do que seria o homem de Neandertal, o Homo neanderthalensis. Pela análise genética, nós sabemos que os neandertais eram brancos. Era uma adaptação do corpo à baixa incidência de luz solar, de sol, nas regiões mais frias ali da Europa, que foi onde esses hominídeos se instalaram depois de seus antepassados terem saído da África. Todos os outros hominídeos tinham a cor de pele escura. Nós precisamos da luz solar para sintetizar a vitamina D. Ocorre que, se for demais, essa luz solar pode causar queimaduras na pele, né, e até câncer de pele. Então, o nosso corpo foi desenvolvendo ao longo de milhares de anos em evolução uma proteção, que a melanina é uma espécie de uma tinta que o corpo produz e deixa a cor da pele mais escura para nos proteger dos raios de sol. Em relação aos neandertais, quando eles se deslocaram para a região da Europa, os seus antepassados se deslocaram para a região da Europa, a incidência de luz solar lá é menor, por conta do frio. Então, o corpo teve que passar por uma adaptação, porque senão não conseguiria a luz solar para sintetizar a vitamina D. Daí a pele foi ficando mais clara. Essa imagem é uma reconstituição do que seria ali o Homo erectus vivendo no ambiente. E nessa imagem nós temos a reprodução do que se supõe ser a distribuição do Homo sapiens, da nossa espécie, ao redor do mundo. Então, os ossos mais antigos de Homo sapiens datam de cerca de 190 mil anos atrás. E acredita-se que a nossa espécie surgiu na África porque é ali que encontram-se os ossos mais antigos. A nossa espécie, Homo sapiens, sai da África. Não se esqueçam que eram nômades e iam buscando alimento, buscando melhores condições de vida. Ser nômade era uma condição da natureza humana e que apresenta-se até os dias de hoje. Os nossos antepassados, Homo sapiens, então, ao se deslocarem, acabavam encontrando outras espécies de hominídeos, como foi o caso do Homo erectus, como foi o caso do Homo de Denisova, como foi o caso do Homo de Neandertal. Observem esse estudo reproduzido no jornal Folha de São Paulo de 2012 em relação a descobertas na região do Quênia, demonstrando que hominídeos de 3 espécies diferentes conviveram na África. Ampliando aqui um pouco mais o texto, faço uma pausa para fazer a leitura. As pesquisas no campo da genética trouxeram um novo avanço no estudo do nosso passado, com a análise do DNA. Então, havia a suspeita de cruzamento entre as espécies, no caso aqui, o Neandertal, com a nossa espécie. Isso foi reforçado a partir de um estudo de um esqueleto de um menino encontrado em Portugal, que apresentava tanto características de Homo sapiens quanto de Neandertal. Nessa época, essa pesquisa foi polêmica porque alguns diziam que era um menino Homo sapiens que tinha algum tipo de degeneração no corpo e, consequentemente, não era uma espécie diferente, era um Homo sapiens com algum tipo de problema físico. Só seria possível confirmar isso com outros dados, não apenas com a ossada do menino. E esses novos dados surgiram justamente a partir da comparação do DNA. Quando os pesquisadores conseguiram decifrar o genoma humano, foi possível, então, fazer a mesma coisa para outros seres vivos ou seres extintos.
e, consequentemente, compará-los. Isso confirmou a ideia de evolução que foi desenvolvida lá no século XIX por Charles Darwin, chamado sempre de teoria da evolução, que muita gente dizia, é só uma teoria. Hoje não mais. O estudo genético comprova que não é uma teoria, é uma verdade científica. E nessa reportagem aqui de 2010, nós temos a comprovação de que humanos realmente tiveram filhos com neandertais. Daí que toda a população da Europa, da Ásia, ou seja, fora da África, tem antepassados neandertais. Os únicos que são 100% Homo sapiens são as pessoas da África atual, cujos antepassados nunca saíram de lá. Aqui, observem essa linha do tempo, o período em que as duas espécies conviveram, a nossa e os neandertais, e provavelmente onde foi esse encontro, aqui na região do Oriente Médio. Aqui o texto da reportagem, faça uma pausa para fazer a leitura mais detidamente de como foi feita aí essa pesquisa, de como se chegou a essa conclusão. 4 anos depois, 2014, mais uma reportagem confirmando aí esse cruzamento entre as duas espécies. Cientistas da Alemanha conseguiram obter o genoma completo do indivíduo a partir do fêmur. E cerca de 2% do genoma dele tem origem neandertal. Essa outra reportagem, 2016, em relação ao cruzamento, e agora não apenas só com neandertais, mas também descobriu-se o cruzamento com uma outra espécie, os denisovanos. Mais uma reportagem sobre o convívio entre essas duas espécies. Vou ampliar para vocês fazerem uma leitura. E além das pesquisas sobre o cruzamento entre essas espécies, né, continuam as pesquisas sobre como os neandertais desapareceram e ficou apenas a nossa espécie, né? Alguns levantam que a fome e o frio que mataram os neandertais, outros argumentam que a nossa espécie é que acabou exterminando os nossos primos neandertais. Lembre-se que essas imagens são reconstituições com base nos ossos encontrados. Veja aqui, por exemplo, mais uma reportagem a respeito. Essa reportagem mostra para nós como o avanço no estudo do DNA possibilitou descobrirmos uma espécie completamente nova que ninguém sabia que existia. Isso a partir de um pedaço de osso da mão, do dedo e um dente. Dê uma pausa, faça uma leitura. Mais um pouco aqui. As pesquisas continuam em relação às espécies do gênero Homo. Os hábitos alimentares dos neandertais. É muito comum nos livros de história nós ouvirmos falar do chamado Paleolítico, que seria um período, uma época, né? Também conhecido como período Idade da Pedra Lascada. E o Paleolítico, ele vai desde o surgimento dos seres humanos até aproximadamente 10 mil anos atrás, quando os primeiros grupos humanos passaram a se assentar em determinados lugares, dando origem ao chamado Neolítico, que veremos mais adiante. Nessa linha do tempo da pré-história, nós vemos então que desde o surgimento dos hominídeos ali, dos primeiros grandes primatas, há 2,5 milhões de anos atrás, até por volta de 10 mil anos antes de Cristo, é que nós temos o chamado Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, que é aquele período onde tanto a nossa espécie quanto os nossos antepassados dominavam apenas parte da natureza, né, o controle do fogo ou técnicas de caça.
O Paleolítico é substituído pelo Neolítico. Paleolítico é uma palavra que tem raiz na língua grega. Paleo é antigo, lítico, pedra, pedra antiga. Faz sentido aqui neste caso, quando a gente pensa na linha do tempo. E o Paleolítico, pedra antiga, né, pedra lascada, é substituído por uma fase chamada de Neolítico. Neo, nova, nova pedra, é chamada em alguns lugares também como período da pedra polida e corresponde a mais ou menos de 10 mil anos antes de Cristo até o período em que os seres humanos passam a desenvolver os metais. Alguns pesquisadores colocam uma fase intermediária aqui chamada de Mesolítico, né? Meso, meio, que seria um período de transição. Mas nós vamos verificar mais adiante que não há uma data certa para início ou término dessas fases. Então é algo muito aproximado, mais ou menos isso, mais ou menos aquilo. Por quê? Se nós observarmos, por exemplo, alguns povos na África do Neolítico já foram direto para a Idade do Ferro. Vários povos africanos não chegaram nem a desenvolver ou a aprender a desenvolver materiais feitos de cobre ou de bronze, já foram direto para a chamada Idade do Ferro. Por outro lado, os povos aqui indígenas do Brasil, quando os portugueses chegaram, ou mesmo depois, eles ainda estavam nesse estágio do Neolítico sem usar elementos, objetos de metal. Ou seja, percebam que essa classificação não tem tanto a ver com data, tem muito mais a ver com o processo de desenvolvimento da tecnologia. Se não tem a ver com a data, por que botaram aqui a data? Porque é um parâmetro adotado ali na Europa, né? Então isso aqui tem muito mais a ver com aquela região do Oriente Médio, da África e da Europa. Porém, não corresponde ao mesmo processo evolutivo de outras regiões. Observem aqui, ó, quando se fala em pedra antiga ou idade da pedra lascada, é porque as ferramentas humanas eram feitas de pedra e, em geral, sem muitos detalhes, sem muito capricho, né? Eram pedras que cumpriam ali a sua função, seja um machado, seja alguma coisa para furar ou para cortar a carne de algum animal, porém nada muito elaborado. Diferentemente desse período chamado de Neolítico, que corresponde à época em que os seres humanos passaram a se fixar em locais para a agricultura. E aqui nós vemos já uma coleção de peças desse período do Neolítico, já bem mais trabalhadas. Pontas de flechas ou de machados, facas, feitas com determinados tipos de pedras que propiciavam essa característica de maior resistência ou maior efetividade nos cortes. Esse período, o Neolítico, ele é separado ali do restante do período da pré-história, porque foi o momento em que os seres humanos aprenderam a plantar. Durante toda a nossa história evolutiva, nós dependemos da caça, da pesca, da coleta, e isso fazia com que nossa espécie fosse obrigada a circular para todos os lados em busca de alimentos. Então, se havia em algum local caça abundante ou comida farta, aqueles grupos ficavam por ali. Quando já não havia mais recursos para explorar naquela área, aquele grupo humano se deslocava para outra e assim sucessivamente. Porém, ficavam sempre dependendo do alimento que poderia vir ou não. E tudo muda quando alguns grupos humanos aprenderam que era possível você plantar o seu próprio alimento. Isso transformou completamente a natureza, tirou o ser humano daquele cotidiano muito mais próximo dos outros animais a partir da produção agrícola, a partir da agricultura. Os grupos humanos passaram a ficar fixos num determinado lugar, porque ali teria comida o bastante,
passaram a se reproduzir cada vez mais e, consequentemente, foram surgindo as primeiras vilas, as primeiras casas, as primeiras cidades e logo depois as primeiras civilizações. Observem essa foto de uma cidadezinha, de uma aldeia na África atual. Ela reflete muito bem como seriam as primeiras comunidades humanas lá no Neolítico, próximas a rios. Vejam aqui a importância do rio para irrigar a plantação. Então, nós temos uma área alagada aqui, nós temos o plantio e temos essa população vivendo aqui nessa área. Imagine isso daqui a 10 mil anos atrás, seria algo muito parecido. Então, essas pessoas teriam água para beber e para cozinhar, teriam condições de plantar aqui, consequentemente, haveria uma reprodução maior das pessoas, tendo mais alimentos, menos pessoas morreriam, mais bebês nasceriam, mais casas eram construídas para abarcar um maior número de pessoas. Com um número maior de pessoas vivendo ali, era necessário separar as atividades para alguns. Então, enquanto uns cuidavam da agricultura, outros ficavam incumbidos de fabricar objetos para uso dos demais. Alguns outros se especializavam em organizar aqui o local. Outros se especializavam em proteger e defender a plantação e o grupo do ataque de algum outro grupo humano ou de animais. E com isso nós temos o surgimento das primeiras sociedades, da divisão de classes, das diferentes funções para as pessoas. Aqui temos um desenho retratando como seria, por exemplo, no Egito Antigo. E neste mapa nós temos algumas regiões do mundo, comunidades neolíticas que estavam se fixando próximas a grandes rios, que garantiam o plantio de determinados alimentos, o sedentarismo. Ao se fixar em determinados lugares, esses grupos humanos, além de plantar, passaram também a domesticar determinados animais e criá-los para consumo próprio, para uso próprio. É a chamada pecuária. Observem esses textos, observem aqui a data aproximada do surgimento dessas atividades nessas regiões. Aqui nós temos nessa legenda os animais que eram criados inicialmente e os alimentos que foram produzidos nessas áreas agrícolas. E aqui na América, vejam aqui nesse mapa alguns dos assentamentos humanos mais antigos e observem uma característica entre eles, sempre fundados próximos a grandes rios, o Rio Amarelo e Rio Azul, aqui na China, o Rio Indo, aqui na região da Índia, entre a Índia e o Irã, aqui o Rio Tigre e o Rio Eufrates, na região da Mesopotâmia, e a civilização egípcia que se desenvolveu ao redor do Rio Nilo, e o surgimento das primeiras cidades ao redor desses grandes rios, ou entre essas regiões aqui. Desde a pré-história, esta área aqui do chamado Oriente Médio é uma área extremamente importante porque, lembre-se, os hominídeos surgidos aqui na África foram se espalhando pelo mundo e passavam necessariamente por aqui. Todas as vezes que houve cruzamento, seja através de lutas ou através de convívio pacífico entre as espécies, muitas delas começaram aqui. Ao longo da história, nós tivemos uma série de conflitos nessa região que faz justamente a ligação entre o Oriente e o Ocidente. E até os dias de hoje, essa é uma região bastante turbulenta. Eu disse a vocês que as primeiras ferramentas, os primeiros objetos humanos eram feitos com pedras,
Com o passar do tempo, os seres humanos foram aprendendo a usar ossos de animais e outro tipo de material que pudesse ser transformado em objetos, em instrumentos. É aí que nós temos a chamada Idade dos Metais. Este texto, vocês podem fazer uma pausa e fazer a leitura. Trata-se aqui da chamada Idade do Cobre, da Idade do Bronze e da Idade do Ferro. E aí, quando um determinado grupo humano desenvolvia uma técnica, quando ele entrava em contato com outro povo, com outro grupo, esse grupo aprendia essas técnicas novas, mesmo que o grupo anterior não ensinasse ou apenas guerreasse, dominasse. Nesse contato é que nós aprendemos técnicas novas e novos objetos. Um exemplo disso foi tempos depois, muito tempo depois, durante o processo de conquista da América, quando os europeus chegaram à América com objetos de metal e com vários outros materiais, enquanto que alguns povos da América estavam muito mais próximos daquilo que nós chamamos de Neolítico. Havia os grandes impérios, o Império Azteca, os Incas, os Maias, que tinham cidades, que dominavam o uso de metais, porém, na região do Brasil, em algumas regiões da América do Sul, na América do Norte também, os povos indígenas eles viviam muito próximos daquilo que a gente ouve falar sobre o Neolítico. Isso por uma razão óbvia: se não há grandes necessidades, os povos inventam pouco. Às vezes, o que você precisa tem ali naquela comunidade, tem na região onde você vive, e não é necessário você produzir ou você tentar desenvolver uma técnica nova, inventar um instrumento novo para isso. Consequentemente, o ser humano tende a se acomodar naquela situação. Se não há grandes necessidades, você não vai se preocupar com um grande desenvolvimento tecnológico. Vejam, por exemplo, essa fotografia. Essas armas para a caça desses homens são suficientes para que eles consigam o seu alimento, para que eles consigam viver bem. É o bastante para eles. Consequentemente, eles se acomodam naquela situação. Isso não significa que um povo é melhor que outro por causa disso. Simplesmente eles davam conta com essa tecnologia de sobreviver e foram ficando dessa forma. E por essa razão, inclusive nos dias de hoje, em pleno século XXI, temos povos que vivem de uma forma muito semelhante aos nossos antepassados de milhares de anos atrás. Isso não significa que são povos atrasados, enquanto outros são povos mais desenvolvidos, ou mais inteligentes, ou mais capazes. Não. Simplesmente não precisaram. Se os europeus e outros povos tiveram a necessidade de desenvolver armas técnicas diferentes, é porque o ambiente onde eles viviam exigia que eles desenvolvessem técnicas diferentes, do contrário, eles morreriam. Essa reflexão é importante para que nós respeitemos os direitos dos povos que até hoje vivem dessa maneira e para que a gente aprenda com eles também muito a respeito daquilo que foi toda essa história humana, desde o início, ali na África, até os dias de hoje. Todo esse avanço científico não nos deixou menos humanos. E em várias situações nós percebemos isso. Quando você tira de lado o celular, o computador, a internet, toda a tecnologia, o que sobra é justamente aquele ser humano, aquele Homo sapiens que foi se desenvolvendo ao longo de milhares e milhares de anos até chegar ao que a gente tem hoje. Por isso, volto a sugerir a vocês, como fiz na parte 1 dessa aula sobre pré-história, essas duas séries aqui do Discovery. Não estou ganhando nada do Discovery por essa propaganda, mas o conhecimento e a reflexão precisam e devem ser divulgados, ok? Essa nossa aula fica por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Se você gostou,
clique ali em curtir, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Um abraço do professor Jair e até a próxima!